Olá pessoal, aqui é Leodenice Camargo e hoje eu vim trazer uma receita muito especial para vocês. Hoje vamos fazer uma geleia de ameixa com especiarias, típica para servir no Natal e com essa carinha de final de ano que vocês vão se apaixonar. Bora aprender essa geleia? Para darmos início à nossa geleia de ameixa com especiarias, eu tenho aqui 1,2 kg de ameixa sem caroço. Já compra ela assim seca, sem o caroço. Eu vou adicionar aqui juntamente às minhas ameixas 100 gramas de uvas passas. E nós vamos cobrir essas ameixas e uvas passas com água morna. Eu vou tampar essa mistura aqui e deixar descansar de um dia para o outro. Só amanhã nós vamos fazer essa geleia. Eu tenho aqui 2 laranjas e 2 limões. Nós vamos descascar essas laranjas e limões, eliminando toda a parte branca e as sementes. Quem me acompanha aí na geleia já sabe que sempre eu falo: para se fazer uma geleia 100% natural, nós precisamos de frutas ricas em pectina. Então, nós fazemos uma combinação entre frutas de baixa pectina e frutas fortes em pectina. Por isso que nós vamos utilizar aqui a laranja e o limão, que são frutas fortes em pectina, além de super combinar aí com esse tipo de geleia, especiarias e o Natal em si, que tem esse toque. Eu vou terminar de descascar aqui. Olha, elas ficam dessa forma, tá? Eliminei toda a parte branca. E agora, tanto com os limões quanto com as laranjas, nós vamos fatiar para poder eliminar qualquer semente que tenha ao meio e cortar essas laranjas em cubinhos bem picadinhos. Então, ó, nesse momento eu consigo aqui eliminar as sementes. E primeiro corto em tirinhas, ó, e depois corto aqui em cubinhos. Vou fazer a mesma coisa com a outra laranja e com os limões também. Aqui eu tenho um tacho de cobre já higienizado. Se for utilizar o cobre, tem que higienizar, ele tem que estar bem brilhante, tem que tirar toda aquela oxidação, porque senão você perde a sua geleia. Nesse tacho de cobre, eu vou adicionar 1,2 litro de água. E juntamente a essa água eu vou entrar com a laranja e os limões. Eu estou utilizando aqui 1,2 litro de água por conta da quantidade de ameixa que vamos fazer, que é de 1,2 kg. E uma dica muito importante: quem trabalha com vendas, o ideal é usar um caldeirão de inox de fundo triplo, tá? Para fabricação de geleias, pois a vigilância sanitária não permite a utilização de tachos de cobre, mesmo que não tenha comprovação científica que esse produto faça mal. Tá bom? Eu tô fazendo aqui no cobre hoje porque é para consumo e para ficar mais fácil a visualização de vocês, pois o meu caldeirão é muito grande e geralmente eu faço maior quantidade. Assim que essa mistura começar a ferver, eu vou abaixar o fogo e deixar somente essa mistura fervendo em fogo baixo por 15 minutos para podermos dar sequência. Já ferveu aqui por 15 minutinhos em foguinho baixo e agora nós vamos adicionar o açúcar nessa preparação. Como eu sempre digo, característica de uma geleia premium: 50% fruta, 50% açúcar. Ou seja, se eu vou utilizar 1,2 kg de ameixa, eu vou adicionar aqui 1,2 kg de açúcar nessa preparação. Ah, Leodenice, quero pôr menos açúcar ou adoçante. Não é uma geleia. Você vai estar fazendo um doce. É necessário o açúcar para conservação desse produto, para a textura final, para o resultado final que esperamos aqui. Eu vou mexer aqui até diluir esse açúcar, tá? Como eu estou utilizando açúcar cristal, eu preciso que esses grãos derretam. Então, a gente mexe aqui até que ele dilua por completo. Enquanto eu diluo,
eu já vou deixar aqui do lado as ameixas e passas que nós colocamos água ontem. O que eu vou fazer? Pode perceber que tem muita água aqui. Eu vou escorrer essa água, tá? E reservar apenas a ameixa e as uvas passas. Agora que eu vejo que já diluiu bem o nosso açúcar aqui, nós vamos entrar com as uvas passas e ameixas que deixamos de molho. Eu já escorri a água dela. Vamos acrescentar essa mistura aqui e mais algumas especiarias. 1 colher de café, tá? Pequenininha, de gengibre em pó. Pessoal, é bem complexo pesar porque não chega a dar 1 grama. Tenho aqui também 1 colherinha de café de canela em pó. Também não chega a dar 1 grama. E 4 cravos da Índia. Vamos mexer todos esses ingredientes. Então vamos deixar essa geleia cozinhar em fogo médio por cerca de 15 minutos após pegar fervura aqui. Por se tratar de uma confiture com pedaços de fruta, sempre é válido lembrar que eu tenho que estar cuidando e mexendo para que não grude no fundo do meu tacho. Já voltamos para finalizar. Olha, pessoal, já se passaram aqui cerca de 16 minutinhos, tá? E eu sei que a nossa geleia já está no ponto. Eu vou desligar o fogo e vou mostrar para vocês. Olha, parece que ela não tá tão grossa, que ainda tá um pouco líquida, mas essa geleia ela vai ganhar a textura dela mesmo após um descanso, tá? Algumas geleias levam 24 horas, outras 48, então não vai ficar na textura agora, mas pode ver como essa calda tá um pouco espessa. Vamos olhar, você já vê que tá grossinha, olha. Depois que ela gelificar, ela vai ficar um pouco mais grossa. Uma forma de eu saber o ponto de forma doméstica, eu peguei aqui um pratinho e eu levei ele no congelador. Eu vou pingar um pouquinho aqui de geleia no centro do meu prato para conseguirmos ver o ponto dessa geleia. Eu vou deixar um pouquinho parado e vou rodar. Ó, se eu rodo e ela não escorre para a lateral do prato, ela fica ali, ó, é porque já tá bom. Olha, ela roda devagar. Esse é o pontinho da nossa geleia. Se eu deixar ela engrossar demais nesse ponto aqui, depois ela fica muito firme após gelificar. E agora, para finalizar essa geleia, eu só desliguei aqui o fogo para mostrar o ponto para vocês, tá? Eu vou ligar de novo, porque falta um ingrediente aqui. Nós vamos adicionar agora 150 gramas de nozes moídas, tá? Assim que eu conferir o ponto, minha geleia tá pronta, eu vou entrar com as nozes aqui. Nós vamos mexer e a geleia já está pronta. E agora a nossa geleia está pronta. Eu vou desligar o fogo e vamos envasar imediatamente. Pessoal, eu já tenho aqui os nossos vidrinhos que já estão devidamente higienizados e esterilizados, tá? Tanto os vidros quanto as tampas. Esses vidrinhos aqui que eu estou utilizando, ele tem uma capacidade de 240 ml cada um. Gente, olha que linda a decoração natalina que veio nesse vidrinho. Eu achei essa empresa na internet, o nome dela chama Empório Pack. E eu comprei deles. E o que eu achei bacana é que além deles venderem esses vidros já personalizados, com motivos natalinos e outros, ainda você pode mandar fazer com o logotipo ou a marca da sua empresa, ou outro desenho que você queira. E olha isso, que delicadeza! Uma geleia assim, natalina, um vidro tão delicado quanto esse, vai dar um valor muito maior ao seu produto. Eu vou deixar o contato da Empório Pack e também o site de onde eu comprei, para facilitar vocês acharem. Pessoal, lembrando que os vidros sempre podem ser reaproveitados. Agora, as tampinhas jamais. Utilizou uma vez, não pode reutilizar. Então é interessante que no próprio site também vende as tampinhas avulsas. Então eu sempre dou um desconto para o meu cliente quando ele devolve o potinho. Eu descarto a tampa e compro outra tampa no lugar. Como se trata de uma fruta onde contém pedaços de fruta, então é muito mais fácil você ter um funil de boca larga. Eu sei que é difícil de achar, mas facilita bastante. Porque eu coloco no meu vidrinho e eu não vou sujar as laterais. E eu encho até aqui, olha,
quando termina, que começa a abertura do funil. Porque aqui tá apoiado na borda do vidro e o vidro tem que ficar bem cheinho. Primeiro ponto, as mãos aqui, o utensílio tá tudo higienizado com álcool 70. Isso é muito importante. Então temos que tomar cuidado porque tem ameixas inteiras, né? Então elas enchem o vidrinho de uma vez. Colocamos aqui aos poucos, tá? Para que não encha mais que o necessário o nosso vidro. Não sei se vocês conseguem visualizar bem. Quando ficou bem rente aqui, olha, o funil já está bom. Eu não quero que fique ar entre a tampa e o vidro, então tem que ser assim bem cheio, como eu coloquei ali. Se caso faltar um pouquinho, você vem com uma colher e adiciona, tá? Mas facilita muito o funil aqui, porque você vê que não suja para quem comercializa, ó. Eu encho rapidamente esses vidros e assim que eu encho, eu já tenho que tampar de imediato. Essa geleia dá em média aqui de 12 potinhos, tá? Pode ver que o último faltou um pouquinho. Varia um pouquinho dependendo da umidade da fruta. Assim que eu termino de envasar com eles ainda muito quentes, eu já tenho que vir com a minha tampa esterilizada, ó, e colocar aqui uma em cada vidrinho. Eu posso dar essa primeira tampadinha aqui sem apertar muito, porque os vidros estão muito quentes e depois eu termino de apertar. O vidrinho tá muito quente, eu vou pegar com um paninho aqui, porque daí eu coloco na minha mão e termino de apertar as tampinhas, tá? Assim que eu vedo bem, eu já coloco eles de cabeça para baixo, tá? Por que que eu tenho que virar eles de cabeça para baixo assim? Por mais que eu esterilizei os meus vidros, fiz o processo correto, pode ter restado qualquer contaminação ali na tampa, no eu manipular essa geleia. Então a temperatura de uma geleia, por conta do açúcar, é tão alta que quando eu faço assim, essa geleia entra em contato com a tampa, ela mata de certa forma alguma contaminação que tenha acontecido aqui com o meu potinho, tá? Então o primeiro processo para uma geleia, vedar e colocar 15 minutos emborcado dessa forma. Assim que ficar por 15 minutinhos, damos sequência. Eu tenho aqui uma vasilha com água fria, tá? E eu preciso o quê? Dar um choque térmico nesses potinhos. Eu vou colocar eles cobertos por água. Então eu vou dar aqui um choque térmico nesses potinhos e vou deixar esfriar esses potinhos aqui dentro da minha água fria, tá? Deixo eles aqui até eles esfriarem. Assim eu consigo formar um vácuo maior, caso isso ainda não tenha acontecido até nesse momento, e garantir uma validade maior. Geleias, de forma geral, a gente não pasteuriza, ela já chega numa temperatura muito alta e não há essa necessidade da pasteurização. Então, esse processo aqui de mergulhar os potinhos em água fria basta. Após esses potinhos esfriarem, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar eles e vou chacoalhar assim, ó, de cabeça para baixo. Para que isso? Aqui nessas bordinhas fica água acumulada. E se eu não retiro esse excesso, ó, se eu não faço isso aqui para sair esse excesso de água, porque um pote de geleia desse vai ter uma validade de 1 ano, tá? Até mais. Então, se ficar água aqui, às vezes essa tampinha na parte de fora que pode enferrujar e não ficar bonito. Então a gente faz assim para eliminar toda a água. E aí sim, nossas geleias vão estar prontas para a venda. Bom, vou deixar eles esfriarem, vou secar da forma que eu mostrei para vocês. E daqui umas 24 horas, amanhã ou depois, eu vou abrir o potinho para vocês conhecerem a textura dessa geleia, tá bom? Então eu já volto para mostrar para vocês. Já se passaram 2 dias e agora eu vim mostrar a textura dessa geleia para vocês. Olha só que linda, gente, que delicada que fica, né? Esse potinho já é um charme à parte. Vamos abrir para conhecer essa textura? Vamos ver o vácuo. Foi bem feito, porque eu não tô conseguindo nem abrir aqui. Viu o barulho? A gente sabe se uma geleia foi bem vazada já quando abre, porque faz esse barulho.
Olha isso, gente. Olha essa textura. Olha isso, a cremosidade. Olha. Essa geleia fica fantástica para você servir aí com carnes, mesmo com carnes, tá? Para dar um agridoce, ou com as rabanadas, num bolo natalino. Ela fica simplesmente deliciosa. Vou colocar aqui em um potinho para vocês conseguirem sentir bem essa textura. Olha isso. O sabor das nozes que tem de fundo. Gente, essa geleia é de se apaixonar. Você não acha nada no mercado parecido com esse sabor. As especiarias acentuam o sabor, complementando esse gostinho de Natal que é incrível. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!